A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que o canal aqui é exclusivamente para leitura bíblica, não falamos aqui sobre religião, placa de igrejas, coisas do tipo, é somente para proclamar a palavra do Senhor. Essa sequência que nós estamos fazendo aqui é a sequência cronológica, ou seja, mais ou menos de acordo aos acontecimentos. Aqui em cima eu deixo a playlist para ficar mais fácil de você acompanhar. Se você perdeu algum vídeo, na playlist você pode voltar e ouvir. Muitas vezes a gente tem vontade de ler a Bíblia, mas sempre tem alguma coisa que impede, né? Então, aqui fica mais fácil porque você pode apenas escutá-la, né? Onde você estiver. Às vezes eu faço algum comentário, alguma coisa, mas é exclusivamente baseado na Bíblia, né? E a gente está lendo agora primeiro o livro de Reis. Estamos vendo aqui a trajetória de Salomão, lembrando que o rei Davi ele teve, né, em seu coração de fazer um templo que levasse o nome do Senhor, né, uma casa para o Senhor. E Deus se agradou dessa intenção dele, mas Davi era um homem de guerra, havia muito sangue em suas mãos. Então Deus renovou sua aliança ali com Davi, dizendo que nunca faltaria uma descendência dele no trono de Israel, contanto, obviamente, que seguisse o caminho certo, e que seu filho Salomão faria esse templo. Então Davi deixou tudo preparado com materiais, né, tudo que precisava para que Salomão fizesse esse templo. E Salomão já construiu o templo, terminou tudo, tanto o templo quanto a sua própria casa, né? E a gente vai ver agora no 1 Reis, capítulo 9, a aliança com Deus, né? A aliança que Salomão fez ali, finalizando a construção do templo, porque assim que concretizou todo, que finalizou a construção, ele abençoou todo o povo ali perante o templo, né? E aqui no capítulo 9, ele faz a aliança com Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. Na época, quando ele apareceu em Gibeão, foi perguntando a Salomão o que ele desejava, né? Salomão, agora imagina só, Deus chegou para Salomão e perguntou: o que você deseja? Né? Você vai guiar o meu povo e o que você deseja? E Salomão, na sua humildade ali, na sua ingenuidade, ele pediu sabedoria para Deus, porque ele falou: Senhor, como que eu vou guiar um povo tão numeroso como esse? Então, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa guiá-lo retamente, de acordo à vontade do Senhor. Né? E o Senhor disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltarás um sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da casa, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. A esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão, perdão, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará,
assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra, a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheiros, se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades da terra de Galileia. E saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? E chamaram nas terra de Gabu até hoje. E enviaram a Hirão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, a sua casa, Milo, o muro de Jerusalém, como também a Azor, Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, conquistou Gezer e incendiou-a e matou os cananeus que moravam na cidade, para dá-la como dote à sua filha, mulher de Salomão. Por isso edificou Salomão a Gezer e Bet-Oron a Baixa, e a Bet-Balade a Tadmor no deserto daquela terra, e todas as cidades de provisões que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a escravos até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes, seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor. Queimavam incenso sobre o que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do Mar Suf, na terra de Edom, e mandou Hirão com aqueles naus a seus servos marinheiros que sabiam do mar com seus servos de Salomão. E foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Salomão, ele era conhecido ali pela sua sabedoria, né? Ele pediu a Deus sabedoria para guiar o povo, Deus concedeu essa sabedoria e pelo intuito de seu coração, que ele naquela época ele era muito temente a Deus, naquela época ele estava ali inteiramente entregue a Deus, a serviço de Deus. Então, quando ele recebeu essa missão de Deus de guiar o povo, então ele pediu sabedoria a Deus para que pudesse guiar de acordo à vontade do nosso Senhor. E Deus se agradou do seu pedido e com isso prometeu a ele também muitas riquezas. Quando ele construiu o templo, terminou todo o templo, né? Ele fez a aliança com Deus ali novamente, confirmando a aliança do Senhor, né? Que Deus estaria sempre presente ali, contanto que todos andassem em seus caminhos. Salomão se manteve ao caminho do Senhor até então, né? Ele construiu, já se passaram alguns anos, né? Ele concretizou, ou seja, ele pagou toda a dívida que tinha em relação aos gastos que teve, vendeu algumas cidades ali. O comércio sempre se manteve, né? Desde daquela época até hoje, o comércio, a gente sabe que o comércio é muito grande. Agora, no capítulo 10, tem a visita da rainha de Sabá. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, e chegou a Jerusalém
com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto havia em seu coração. Era costume nas visitas dos reis levarem presentes, e normalmente esses presentes eram o melhor de sua terra, né? E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Não houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, as vestes deles, os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Ou seja, ela ficou ali admirada, não só pela sabedoria de Salomão, como também tudo quanto possuía Salomão, porque a palavra de Deus diz que Salomão ele era muito bem vestido, né? Que as suas vestes não havia, que nunca houve um rei como Salomão, tanto em sabedoria quanto em riqueza. Porque quando Deus se agradou dele do pedido de sabedoria, Deus viu que em seu coração havia pureza naquela época. Deus viu que em seu coração ele realmente só queria servir ao Senhor. Então, Deus, ele quando a gente pede algo, ele atende não só a nossa necessidade, né? Ele nos dá em abundância. Ele sempre dá muito mais do que a gente pede, muitíssimo mais do que a gente merece. Afinal de contas, não somos nem merecedores. E mesmo assim, ele nos abençoa grandemente. Deus deseja a vida com abundância para todos nós, mas cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher o caminho que deseja seguir. Então, quando a rainha de Sabá viu toda aquela glória terrena, né, porque ali era uma glória terrena, né, muito luxo, muita riqueza, inclusive até os próprios servos eram muito bem vestidos, muito bem alinhados, então ela ficou admirada com aquilo tudo. E disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isto te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de sândalo e pedras preciosas. E desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Imagina só, né? A rainha de Sabá, ela trouxe especiarias, ela trouxe o que tinha de melhor na sua terra, porque era um costume da época dos reis levarem presente nas suas visitas, né? Até hoje a gente tem costume, né? Quando vai fazer uma visitinha a primeira vez, a gente sempre leva alguma coisinha e tal. Então, tinha esse costume, então, obviamente, ela levou. Só que Salomão, ele tinha muito mais, muito mais, não se comparava à riqueza financeira de Salomão ali. Então, mesmo se for comparar valores, né, ele deu muito mais a ela do que recebeu. Então, e ela ficou mais admirada ainda de tudo que ela conseguiu, seus olhos conseguiram ver ali. Mas em nenhum momento aqui nesse capítulo mostra que Salomão conversou com o Senhor sobre essa visita, né? Porque tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente tem que sempre entregar nas mãos do Senhor. A gente tem que esperar uma resposta do Senhor para daí então tomar alguma atitude. Quando a gente toma alguma atitude por nós mesmos, na maioria das vezes, o resultado não é bom, né?
né, apenas não é satisfatório, ele realmente não é bom. Então a gente tem que sempre entregar nas mãos do Senhor. Quando nós buscamos primeiramente ao Senhor, Ele nos guia pelo caminho certo, Ele nos guia no caminho da solução e assim há vitórias, né? E a gente continua aqui no versículo 14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes, do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia, dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 escudos longos de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada escudo. Salomão, além da própria riqueza que tinha, ele sempre recebia muitos presentes de todos os lados, além dos impostos, né? Que ele tinha cidades ali que eram tributáveis a ele. Então ele recebia impostos daquelas cidades. Então, além da riqueza que já tinha, cada vez acumulava mais, porque vinham mais riquezas de todos os lados. E aqui até o versículo 22 fala exatamente sobre as coisas, sobre essa riqueza, né? Inclusive ele mandou fazer um trono de marfim com ouro, tá? E aqui fala sobre os detalhes. Aí a gente continua no versículo 23. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente: vasos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Isso faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinham 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou das cidades dos carros junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que não estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam nos mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata e por um cavalo 650. E assim por meios deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Agora, no capítulo 11, aí é onde a gente vê que Deus realmente ele é benevolente, né? Ele fez uma promessa e ele cumpre. Ele não, a palavra de Deus diz, ele não é homem para mentir, nem para se arrepender. Quando ele fala que Deus não se arrepende, é em relação que se ele tem uma promessa na sua vida, ele vai cumprir, contanto, obviamente, que você siga os caminhos, que é o caso aqui também. Ele prometeu ao rei Davi que não faltaria uma descendência, contanto que a sua descendência se mantivesse no caminho certo, né? Agora, no capítulo 11, começa a idolatria de Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó: moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Quando Deus falou das nações ali que não eram para se misturar, que não era para não era para se engraçar, né, com as mulheres dessas coisas, não é pelo fato de que Deus proíbe a gente ter contato com alguém, alguma coisa, não. Ele fazia isso para a própria proteção do povo de Israel, porque ele sabia que se o povo de Israel começasse a conviver com outras pessoas, com os estrangeiros, né, que é o nome que a Bíblia usa, então, se o povo de Israel começasse a conviver com os estrangeiros, automaticamente eles iriam acabar se acostumando com eles ali, com a convivência ali, acabaria se igualando a eles, e isso acabaria se prostrando a outros deuses, seguindo os deuses desses estrangeiros. Então, quando Deus dizia para não se aproximar dessas pessoas, era exatamente para proteger o povo de Deus, para que o povo de Deus não cedesse
ao costume daquelas pessoas e não começasse a viver como aquelas pessoas, ou seja, se afastando do Senhor, blasfemando contra o Senhor, né? Porque afinal de contas, se você se prostrar a outro Deus, quer dizer que você está blasfemando o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E a gente continua no versículo 3. E casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Moabitas. Dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, e a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e se sacrificavam a seus deuses. Então, quando ele se comprometeu com essas mulheres, e essas mulheres tinham uma cultura diferente, tinham uma idolatria, né, a imagens, ele acabou cedendo ao pedido de cada uma delas, fazendo altares para essas imagens, e assim acabou blasfemando contra o Senhor. E no versículo 9, Deus continua aqui advertindo: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor seu Deus, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho escolhido. Olha só a misericórdia do Senhor, né? Salomão se desviou, né? Ele quebrou a aliança que foi feita com Deus ali, mas Deus, para cumprir a aliança que ele fez com Davi, ele falou: não, você é o filho de Davi, Davi meu servo, você é o filho dele. Eu fiz uma aliança contigo, você quebrou. Então, eu tirarei o reino da sua descendência, mas uma tribo, pelo menos, eu permanecerei, porque eu prometi para Davi que iria ter trono em Israel. Então, Israel tinham 12 tribos, né? Então, ele ia deixar uma tribo para que permanecer a descendência de Davi, por amor de Davi, porque Davi seguia ao Senhor. Mesmo quando Davi escorregou, que ele foi quando ele se envolveu com Batseba, né, que inclusive ela engravidou, e o filho não seguiu a vida, né, porque ele já estava doente e Deus permitiu que ele morresse pelo erro de Davi. E mesmo assim, mas Davi, ele se arrependeu ali, se voltou para o Senhor. Então, por isso que antes de sua morte, Deus fez uma aliança com ele ali, porque ele se permaneceu firme no caminho do Senhor. E Salomão, que teve tudo, teve sabedoria, riqueza. Imagina só, Deus apareceu para ele 2 vezes. E mesmo assim, Salomão, ali já na sua velhice, ele se afastou do Senhor. Mas o Senhor é tão misericordioso, porque Salomão ele já estava avançado em idade. E a misericórdia de Deus permitiu que ele continuasse a vida, seguisse a vida dele ali, não teria mais aquela exuberância toda, mas ele não ia ver o reino se dividir, porque Deus disse que somente a sua descendência verá isso, você não verá. Mas ali ele já não tem mais a mão de Deus com ele ali, porque ele se afastou do Senhor. E a gente continua no versículo 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita. Ele era da descendência do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom,
E subindo Joabe, o chefe do exército, para enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem, e saíram de Midian e foram para Parã, de onde tomaram consigo homens, com os quais foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito, que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe dos exércitos, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó disse-lhe: Pois que te falta comigo que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, Arrezom, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Adadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou, e indo para Damasco habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal de que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem, Jeroboão, era forte e valente. E vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino na mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram, se encurvaram diante de Astarote, deusa dos Sidônios, de Quemos, deus dos Moabitas, e de Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Te tornarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvirdes tudo o que te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi. Todavia, não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito para ficar com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. Olha só, Salomão constituiu seu braço direito ali, Jeroboão, e Deus usou desse homem, né, prometeu a ele ali as 10 tribos, porque Deus disse a Salomão que dividiria o reino, né? E então
o reino ficaria para Jeroboão ali. Quando Salomão soube disso, Salomão quis matar Jeroboão, achando que matando a Jeroboão iria impedir a divisão ou algo do tipo, né? Mas Jeroboão, como ele ouviu ao Senhor ali, ele fugiu esperando a morte de Salomão. E após a morte de Salomão, aliás, Deus já tinha dito a ele que ele iria sair, mas depois voltaria para se tornar rei. E foi exatamente isso. Salomão o perseguiu para matar e ele fugiu. E depois que Salomão morrer, ele volta então para Israel para tomar para si 10 tribos, né? Aí a morte de Salomão no versículo 41, quanto mais aos atos de Salomão, tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros de feitos de Salomão, e o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos, e adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi seu pai, e Robão, seu filho, reinou em seu lugar. Amanhã a gente continua, né, para ver como que vai ser essa divisão, porque essa divisão vai vir através de Robão, o filho de Salomão, que Deus falou para ele ali que no filho, através da mão do filho dele, que o reino seria dividido, né? A partir do momento que Salomão se desviou ali do caminho do Senhor. É sempre um ensinamento, né? Sempre a gente ouve a palavra do Senhor ali, a gente ouve os acontecimentos e sempre tem um novo ensinamento, né? Deus, quando ele promete, ele cumpre, mas quando tem um acordo, né, o acordo ele é feito entre duas partes, né? Se uma parte não cumpre o acordo, a outra parte também não tem como cumprir. O acordo já foi quebrado. Então, Deus é assim, ele faz um acordo conosco. Quando a gente cumpre a nossa parte, Deus cumpre muito mais ainda, não só a parte que ele prometeu, como também muitas bênçãos mais recai sobre aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que realmente cumpre com os seus combinados ali, com os seus acordos com o Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem. Senhor, muito obrigada, Senhor, por estar conosco, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Derrama Tua unção sobre ela, Senhor. Proteja de todo mal, Pai. Derrama Tua unção de cura, Tua unção de libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu peço a Ti por muitos que estão aflitos, Pai. Muitos não têm onde morar, passando por frio, por calor, por chuva, Pai. Tem dificuldade de ter o alimento em suas mãos, Senhor. Derrama Tua unção ali, Pai. Conceda a eles a oportunidade de livramento, de mudança de vida, Senhor, pois só o Senhor é capaz de modificar a vida, Senhor. Muitos estão ali em leitos de hospitais, clamando por uma libertação, Senhor. Muitos não sabem nem o que dizer, não têm palavras para pedir socorro, Pai, não tem forças para pedir socorro, Senhor. E o Senhor é o socorro, o Senhor é o socorro certo, Pai. Que o teu Espírito nesse momento esteja com cada um ali, Senhor, para que derrama a tua unção, para que traga a tua luz para cada um, Senhor, para que eles tenham a oportunidade de salvação, Pai. Eu peço a Ti por aqueles que sofrem com síndrome do pânico, de ansiedade, Pai, de depressão, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito esteja com cada um deles, Pai, queimando todo o mal, Senhor, repreendendo todo o mal, derrubando toda seta maligna, Pai, e que esse demônio que quer tirar a vida dessa pessoa, e eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e ordeno que saia agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela por toda a minha parentela, Pai. Eu peço a Ti, derrama a Tua unção sobre cada um, Senhor. Proteja-os de todo mal, traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Não somos nada sem Ti. Necessitamos de Sua sabedoria e do Teu discernimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.